Hoje a gente traz mais um super comparativo aqui no Comprecar TV. Para isso a gente colocou lado a lado os dois carros que representam o ápice do segmento em matéria de desempenho. Ainda que esses não sejam os modelos mais vendidos da categoria de sedã médio, são eles que representam o ápice em performance e tecnologia de propulsão. Para isso a gente colocou aqui o Jetta Highline, versão topo de gama, equipada com motor 2.0 turbo, já bastante conhecido do mercado brasileiro. No caso aqui o Jetta está com todos os pacotes de equipamentos opcionais. Para confrontar ele, a gente trouxe aqui o Civic, só que o Civic na versão Touring, também equipado com motor turbo. Detalhe que o Civic não tem opcionais de equipamentos, é tudo de série. E hoje nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desses dois super carros. E por que super carros? Porque dentro do segmento de sedãs médios, nenhum outro concorrente se aproxima deles no que diz respeito a desempenho e até mesmo dirigibilidade. E obviamente nós estamos falando de dois carros bastante parecidos em muitos aspectos. Isso porque eles têm tamanho parecido, porta-malas também parecido, distância entre eixos equivalente e até mesmo tecnologia de motor. Isso porque ambos são turbo com injeção direta e movidos a gasolina. Porém, cada um deles guarda receitas específicas. Vou dar um exemplo. O Jetta, por exemplo, tem um câmbio robotizado de dupla embreagem, enquanto o Civic usa tecnologia CVT. Mas existem muitas outras diferenças e hoje nesse vídeo a gente vai conhecer todos os detalhes. Vamos falar um pouquinho da configuração de cada um dos carros, começando aqui pelo Jetta. Essa versão aqui é a top de linha com todos os opcionais. Então vamos falar de um deles. Farol Bi-Xenon, iluminação Bi-Xenon com luz de posicionamento diurna em LED. É um opcional, mas está presente nesse carro aqui. O carro também vem com roda aro 17. No caso aqui a medida é 225/45 no raio 17. Espelho lateral também traz as luzes repetidoras de seta, no caso iluminadas em LED. Teto solar é um opcional, mas esse carro já vem com o equipamento. Lateral do carro é bastante limpa e tradicional. Aqui atrás a gente vê lanternas, no caso as lanternas dessa versão, como você tem o farol de xenon, sistema Full LED na lanterna. E como vocês estão vendo aqui, ó, sensores de estacionamento traseiros e no caso dessa versão que a gente está avaliando aqui, ele também traz os sensores de estacionamento dianteiros. O Civic, a receita também é bastante completa. Vamos começar aqui pelo farol. Farol com tecnologia Full LED. Tudo é LED aqui. Farol alto, farol baixo, luz de seta e a luz de posicionamento diurna. Até mesmo o farol auxiliar que fica aqui embaixo traz iluminação em LED. A roda, como vocês estão vendo, é roda aro 17, mas no caso aqui ela é diamantada. E aqui a gente tem uma medida um pouquinho diferente. Ela é 215 de largura com perfil 50 no raio 17. Espelho lateral também com luz de repetidor da seta iluminada em LED. Teto solar, no caso da versão Touring, é de série no veículo. As maçanetas, como vocês podem ver, são cromadas e ajudam a identificar a versão Touring. Já aqui atrás a gente tem LED somente na lanterna, na iluminação de lanterna, pois luz de freio, luz de ré e luz de pisca usam lâmpadas convencionais. Detalhe que aqui o Civic traz o sistema de câmera de ré que está indisponível no Jetta. Sensores de estacionamento no para-choque traseiro, assim como no dianteiro, fazem parte aí do pacote do Civic. Como vocês podem ver, estamos falando de dois veículos bem completos. Agora vamos falar de duas coisas que são bem importantes nessa categoria: design e tamanho. Vamos começar com o tamanho. O Civic, no caso, tem uma distância total de 4,64 centímetros. Já o Jetta, que está aqui do lado, ele tem uma distância total de 4,66 metros, o que sugere que o Jetta possa ser um carro um pouco maior. Sugere,
Isso por quê? Porque a gente sabe que o aproveitamento do espaço interno é muito definido pelo entre-eixos. E nesse ponto, o Civic tem 2,70 metros no entre-eixos. Já o Jetta são apenas 2,65. Então, a princípio, a sugestão é que o Jetta seja um pouquinho mais apertado por dentro do que o Civic, mas a gente vai conferir isso no nosso vídeo. Outro detalhe muito interessante aqui também é a questão do design. E nesse ponto, o Civic hoje, sem sombra de dúvida, é o carro mais arrojado da categoria de sedãs médio. Aliás, nós estamos falando de um projeto bastante recente. Esse projeto foi apresentado aí o ano passado, geração 10 do Civic. Outro detalhe que chama muito atenção no Civic, nós estamos falando aqui de carros sedãs, tá? Mas se a gente olhar aqui atentamente a traseira do Civic, olha como ela parece a traseira de um carro coupé. Tá vendo? Ela tem esse caimento aqui mais suave que dá a sugestão de ser um carro coupé. Claro, não é um sedã, mas o design do Civic é realmente ímpar. Já o Jetta é um carro de linhas bastante sóbrias e limpas, como vocês podem ver. Não existe nenhum recurso de design estilístico bastante proeminente no Jetta. Aliás, Jetta só deve mudar aí no final de 2018, começo de 2019, que chega uma geração mais recente. Até lá a gente vai ter que conviver com essa geração do Jetta, que, como já foi dito, o estilo não é exatamente o mais arrojado. E nesse ponto, quando a gente compara os dois carros, certamente o Honda Civic leva vantagem, tanto no design como possivelmente no aproveitamento do espaço interno. Agora vamos falar de um item muito importante entre os sedãs médios: espaço interno. Afinal, isso é uma preocupação do cliente. Vamos começar aqui pelo Civic. De cara o que a gente fez foi ajustar o banco dianteiro para uma pessoa de 1,78 m para ver como é que fica o espaço atrás. No Civic a gente tem aqui o ajuste elétrico do banco, que ajuda bastante no conforto, além do ajuste de altura e profundidade do volante. Aqui no banco traseiro, o que a gente percebe? A gente já nota aqui 3 encostos de cabeças individuais com cintos de 3 pontos também. Agora, o encosto de cabeça é fixo, você não consegue fazer o ajuste de altura do encosto. A gente tem ainda também aqui, ó, um descansa-braço aqui quando a posição não está sendo usada, e ele serve também como 2 porta-copos. Vamos sentar aqui atrás e ver como é que fica aqui no Civic. Bom, a gente já sabe que o Civic tem aí um entre-eixos um pouquinho maior do que no Jetta, e a gente já percebe aqui o espaço, ó. Você pode ver que o espaço é bem amplo aqui, ó, do joelho até o encosto. Lembrando que o banco da frente está ajustado para uma pessoa de 1,78 m. Quando a gente encosta aqui, ó, a gente percebe aqui que a gente fica com a perna um pouco levantada aqui, ela não encosta no banco. Mas como você tem espaço para afundar o pé lá para frente, você consegue acabar encostando aqui. O conforto é muito bom aqui no Civic, inclusive o teto tem uma altura boa e a gente não tem uma sensação claustrofóbica, por assim dizer, andando aqui atrás. Senão é a falta de uma saída de ar-condicionado para quem viaja aqui atrás, ou até mesmo aí uma tomadinha 12 volts. E no Jetta, como é que fica a situação? Bom, primeiramente a gente já observa aqui no Jetta que a gente, além de ter os ajustes elétricos do banco, temos também o ajuste lombar, que isso não está disponível no Civic. A gente pode ver aqui o estofamento é um pouquinho diferente, o volante também conta com altura e profundidade de ajuste. Bom, aqui atrás o que a gente percebe? 3 encostos de cabeça individuais, inclusive com regulagem de altura. A gente já deixou um até aqui, ó, ajustado em altura para vocês verem a possibilidade. Aqui no centro também temos aqui um apoia-braço que também serve como porta-lata. Vocês podem ver até que ele tem uma terceira posição aqui para um copo menor. Então ele tem 2 para maiores e uma para um copo menor. Vamos sentar aqui para ver como é que é o carro aqui, ó. Sentando aqui no carro, nitidamente a gente percebe que é um pouquinho mais apertado que o Civic, não muito mais. Então o espaço aqui é bom, mas quando a gente senta aqui no carro, a gente já percebe que é um pouquinho mais apertado, até por conta do entre-eixos menor. Dá para você esticar bem a perna? Dá, você consegue, você tem espaço ali e a perna consegue até encostar aqui no banco.
O teto também tem uma boa altura, tá? É difícil dizer qual deles que é mais confortável para a altura do teto, eles são bastante próximos. Mas o Jetta leva a vantagem aqui de ter uma saída de ar-condicionado para quem vai atrás. Tem aqui, por exemplo, uma tomada 12 volts e ainda um porta-objetos. Dessa forma, o que a gente pode dizer dos dois carros? No que diz respeito a espaço, que é para pessoas maiores, você vai ter uma pequena vantagem no Civic, isso por conta do entre-eixos maior. Mas nos recursos, na versatilidade, o espaço do Jetta vai ser mais interessante, por conta do encosto de cabeça que você consegue ajustar, também a saída do ar-condicionado, a tomadinha 12 volts. Então aqui você tem mais tamanho, mas no Jetta você tem mais versatilidade. Outro ponto muito importante num sedã médio é a capacidade de porta-malas. E coincidentemente, estamos falando de dois carros que têm os porta-malas maiores da categoria. Vamos começar aqui no Civic. A gente tem a chave telecomando que a gente inclusive pode abrir o porta-mala remotamente. Aperta o botãozinho aqui e o porta-mala já se destranca. Aqui no Civic a gente tem 519 litros de porta-malas, o que é um tamanho considerado muito bom. A gente tem inclusive aqui no porta-malas, ó, esses bracinhos aqui que permitem o rebatimento com bastante facilidade do banco traseiro, como vocês podem ver. Só que a gente não enxerga aqui, por exemplo, compartimentos adicionais, compartimentos separados. Também não temos, por exemplo, ganchinhos de fixação para você colocar aquelas redes de carga para facilitar a carga do veículo. Já no Jetta, a gente também tem uma chave telecomando que a gente consegue abrir o porta-mala remotamente. Como você pode ver, ele abre aqui um pouquinho, aí você com o braço vai lá e abre a tampa totalmente. No Jetta são 510 litros de capacidade, são 9 a menos que no Civic. Também temos aqui, ó, os bracinhos para você rebater o encosto com facilidade. Porém no Jetta, olha só, a gente já vê aqui um compartimento isolado aqui na lateral, que inclusive tem uma redinha que serve para você guardar coisas. Se você não quiser usar a redinha, olha que fácil, basta você aqui empurrar ela para baixo e você tem aí o espaço totalmente disponível. A gente também vê no Jetta, olha só, os ganchos de fixação para a rede do porta-malas, ó, são 4 ganchos, você pode comprar a rede como acessório e aí você coloca a rede. Também temos aqui do outro lado mais outro compartimento separado aqui por essa peça de plástico e até mesmo aqui uma espécie de braçadeira para você colocar algum tipo de líquido que ele tenha que ficar de pé sem cair. Então, como a gente pode ver, no que diz respeito a porta-malas, ainda que o Civic tenha 9 litros a mais, certamente o porta-malas do Jetta é mais interessante porque ele é mais versátil, você tem mais compartimentos. Outro detalhe muito importante que a gente precisa observar é o sistema de step. No caso do Civic, olha só pessoal, a gente sempre critica isso, a gente não gosta disso, é aquele stepzinho temporário fino, que quando você monta no carro, você não pode passar de 80 km por hora, altera a dirigibilidade, deixa o carro com uma dirigibilidade mais perigosa, é esse step que vem no Civic que a gente não gosta e sempre critica. Já no Jetta, a gente tem aqui um step integral, um step de verdade. Ainda que não seja de mesma medida do pneu de rodagem, nós estamos falando aqui de um pneu aro 16 com 205 de largura e 55 de perfil. Ou seja, você vai poder rodar normalmente com o carro quando você utilizar o step do veículo. Desta forma, quando a gente compara os dois carros, fica claro que, tanto em matéria de porta-malas, quanto em matéria de step, a escolha certamente é o Jetta. Vamos falar do que mais encanta o consumidor brasileiro, desempenho. Então vamos ver o que esses dois campeões aqui trazem sob o capô. Começando aqui com o Civic. O Civic traz um motor 1.5 turbo, 16 válvulas com injeção direta a gasolina. Esse motor aqui, pessoal, entrega potência máxima
de 173 cavalos. Já o torque não impressiona muito, são apenas 22,4 kgfm a partir de 1.700 rotações. Junto com este motor aqui, existe uma transmissão CVT que simula 7 marchas. Atenção para o simula, porque transmissões CVT não possuem marchas físicas. Já no Jetta, a receita é outra. A gente tem aqui o motor 2.0, 16 válvulas, conhecido pela sigla EA888. Esse motor turbo com injeção direta a gasolina é utilizado em outros carros da Volkswagen, como por exemplo o Passat, Golf GTI e até mesmo o Fusca. Esse motor também a gente vê ele em alguns modelos da Audi. Esse motor é muito eficiente. Nessa configuração aqui do Jetta são 211 cavalos, como vocês podem ver, bem mais do que o Civic. Mas o que impressiona mesmo aqui é o torque. Poderosíssimo de 28,6 kgfm a partir de 2.000 rotações. Junto com esse motor, a transmissão DSG de 6 marchas. Estamos falando aí de uma transmissão robotizada de dupla embreagem, que até mesmo modelos da Audi também usam. E aí a gente consegue ver números bem diferentes de desempenho. No Civic, o 0 a 100 acontece em 8,6 segundos e a velocidade máxima fica aí na casa de 220 km por hora. Já no Jetta, o 0 a 100 acontece em apenas 7,2 segundos e a velocidade máxima é realmente impressionante, 241 km por hora. Aliás, a velocidade mais alta de toda a categoria de sedãs médios. E aí a gente vê a sapatada que o Jetta dá no seu concorrente Civic quando o assunto é desempenho. Vamos ver os detalhes aqui do interior do Jetta. A começar pelo sistema de partida aqui, ó. Com a chave presencial, basta ela estar dentro do carro, você vem aqui e dá a partida no veículo. O painel é bastante tradicional, como vocês podem ver, né? Usa aí marcadores analógicos, né? Contagiros, temperatura do motor, velocímetro e até mesmo combustível. Tela gráfica, uma telinha aqui no centro, que você tem um computador de bordo bastante completo. Esse computador de bordo você interage aqui pelos botões que ficam aqui ao lado direito do volante. Lado esquerdo do volante a gente tem aqui o controle de cruzeiro, tá? E lembrando que a gente tem aqui apenas a função de controle de cruzeiro de velocidade. Então ele não tem o limitador de velocidade que alguns carros oferecem, né? E aí nós temos ainda aqui os botões para interagir com a central multimídia. Observamos também aqui no volante aqui, ó, o pedal shift que fica aqui no volante, ó. São bem discretos, mas a gente tem eles aqui atrás. Então você consegue fazer aí as seleções sequenciais das marchas. A gente tem também aqui o modo automático do farol, como vocês podem ver, além obviamente do acionamento da luz auxiliar dianteira e luz de neblina traseira, controle de intensidade do painel e ainda controles elétricos dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento e a função para desembaçar. No computador de bordo, vamos dar uma olhadinha aqui nas funções, porque o computador de bordo do Jetta, ele é relativamente completo, né? Então a gente começa aqui, ó, por exemplo, com o velocímetro digital, temperatura do óleo, tempo de viagem, consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, distância percorrida. Como vocês podem ver, o computador é bastante completo. Além disso, a gente tem outras funções que a gente acessa aqui com esses botões laterais, né? Então a gente, por exemplo, pode ir ali para o sistema de áudio, você pode também ter interação com a navegação, no caso, quando você vai mapear um destino no GPS, ele vai te dar setas aqui para você acompanhar de forma mais prática. Temos ainda aqui conexão com o telefone, que obviamente você pode atender e encerrar chamadas por esses controles aqui. E você tem por fim aqui alguns assistentes que você configura, como por exemplo os faróis de curva aqui no carro que você pode configurar. E você tem diversas outras configurações que você pode ter também, tá vendo aqui, ó? Então você pode ter configurações de conforto, por exemplo, aqui, que você escolhe como é que você quer o trancamento das portas, se você quer que ele tenha a função tilt down dos espelhos. Então você tem várias funções que você consegue
configurar aqui no computador de bordo. Ele realmente é bastante completo, ele só não tem, digamos assim, uma tela gráfica tão grande e tão bonita, mas a título de funcionalidade ele é bastante completo. A gente ainda observa aqui o sistema de ar-condicionado de dupla zona, tá? Então você consegue ter uma temperatura para motorista diferente da do passageiro. Você também tem, por exemplo, aquecimento dos bancos. Olha só, tá vendo aqui? Você pode controlar o aquecimento dos bancos em 3 níveis diferentes. Você pode escolher tanto para o motorista quanto para o passageiro. Cabe uma observação extremamente importante, que o Jetta tem saída de ar-condicionado para quem vai atrás. Isso porque o Civic não oferece este item. Falando especificamente da central multimídia, essa é a central multimídia mais completa e mais equipada que você pode ter na linha do Jetta. Então ela é bastante completa, né? A gente observa aqui que a gente tem aqui 2 entradas de SD card. Então uma delas a gente não pode utilizar porque o mapa do GPS está na memória desse SD card, mas a gente já tem mais uma entrada SD aqui, e nós temos aqui embaixo, ó, como vocês estão vendo, a gente tem até um pendrive já ligado e mais uma entrada P2 para você usar ali funções de áudio por cabo, né? Essa central aqui, pessoal, ela é bastante completa, tem aí o GPS, tem um recurso interessante. Toda vez que você aproxima a mão da central, ó, existem uns sensores aqui que eles detectam a aproximação da mão e eles abrem esse menu para acesso direto. Então é bem interessante porque você, ó, aproximou a mão, ele abre o menu. Você afasta a mão, ele esconde o menu. Isso é muito útil à noite, quando você está procurando funções específicas. A central, obviamente, tem botões de acesso direto. Então, rádio, mídia, no caso telefone, navegador. Essa função Traffic nós não temos disponível na Volkswagen. Seria um sistema de informação de trânsito, mas a Volkswagen não oferece isso no Brasil. E a função menu, que obviamente você pode acessar todas aquelas outras coisas diretamente aqui pelo menu. Então, você, através do sistema de rolagem, você vai nas configurações que você quer ou no acesso direto. Então, por exemplo, você pode usar aqui para acessar o telefone, ou você pode vir aqui no menu, acessar o ícone de telefone que você vai para o mesmo lugar. Então, são formas diferentes de acesso que você tem. Essa central ainda tem a possibilidade de você fazer espelhamento de celulares com Android Auto ou Apple CarPlay. Basta você ter os telefones conectados na USB e você vai conseguir fazer o espelhamento na central. A central também tem aqui várias configurações de integração com o automóvel. Então você pode configurar mais coisas aqui na central, configurações de Bluetooth, por exemplo, entre outras funções que, como eu disse, a central ela é bastante completa, até mesmo na parte de ajustes de som, você consegue ter várias funções aqui. Ela não chega assim a ter nada de muito especial. Ela é apenas uma central bastante completa, tela touchscreen, como vocês viram, tem o GPS e as funções necessárias aí, digamos assim, para que você tenha todo o conforto. Aqui no porta-luvas do Jetta, cabe a gente destacar algumas coisas, né? Vocês estão vendo aqui que o manual, ele fica num compartimento superior, dedicado ao manual. Assim, o espaço do porta-luvas não é ocupado pelo manual, como acontece em alguns carros. E você também tem saída do ar-condicionado. Então, se você deixar aqui uma bebida, ela não vai esquentar se o ar-condicionado estiver ligado e, obviamente, o motor também estiver ligado. Você ainda pode desligar o airbag do passageiro para transportar a criança em cadeirinha. E esse botãozinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esse 7 aqui, é para você fazer a setagem da pressão dos pneus. Isso porque o Jetta nessa versão tem aí o monitor de pneu. Então, perdeu pressão do pneu, você vai ter um alerta aqui no painel e até mesmo aqui na central da perda de pressão de pneus. Mas de resto, como vocês estão vendo, já tem um carro bastante tradicional. Aliás, ele tem aqui um porta-objeto aqui na extensão do console. É um pouquinho difícil acessar ali embaixo, mas dá para colocar alguns objetos. Você tem aqui 2 porta-latas aqui no centro do console. Você ainda tem aqui o descansa-braço, que inclusive você pode regular ele em altura e em extensão, tá vendo? Ó, você define aqui a altura que você quer e você define a posição que ele fica quando você desce ele, né? E por fim você tem ainda mais um porta-objetos aqui embaixo. Mas como a gente pode ver, aqui dentro o Jetta é um carro bastante convencional em soluções. Agora vamos ver um pouquinho como é o Civic aqui por dentro.
Como no Jetta, sistema de chave presencial, basta estar dentro do carro e a gente dá a partida aqui por botão. De cara, o que a gente já vê aqui é uma importante diferença. Painel totalmente digital aqui, ó, no centro do painel. E isso aqui é um item de modernidade bem interessante. Nas laterais, indicadores de barra gráfica da temperatura e do combustível. Interatividade com o carro é muito boa através dos controles do volante, né? Lado direito a gente tem aqui o controle de cruzeiro, que também não tem o limitador de velocidade. Lado esquerdo a gente tem os botões da telefonia, além, é claro, da interação de outras configurações. Detalhe interessante, sistema de volume aqui usa um sistema de touchscreen. Então, quando você está com a central multimídia ligada, você passa o dedo aqui e você consegue subir e descer o volume simplesmente arrastando o dedo sobre essa área. Temos também aqui os pedal shifts atrás do volante para aquele uso da simulação de marcha, tá? Então você consegue usar aquelas 7 marchas simuladas do câmbio CVT. Aqui na lateral a gente tem o controle dos vidros, inclusive com a função de rebatimento do espelho, a abertura remota do porta-malas, além, é claro, do controle dos espelhos. Temos ainda aqui o botãozinho para ligar e desligar o detetor de obstáculo, além do desligamento do programa de estabilidade eletrônico do carro. O sistema de indicação do ponto cego você pode acionar manualmente através desse botão aqui, mas a gente vai explicar mais à frente como funciona. Esse painel digital, através desse botão aqui, você consegue, por exemplo, acessar várias funções, como por exemplo, o computador de bordo. Então aqui você tem aqui, ó, por exemplo, a autonomia e o consumo. Você também pode acessar outras funções, como velocidade média, tempo decorrido. Esse aqui é bem interessante, porque ele te mostra a pressão do turbo em tempo real. A gente está com o carro parado, ele não funciona tão bem. É melhor com o carro andando, mas eu vou acelerar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele marca a pressão do turbo. Agora essa pressão ela não sobe muito quando o carro está parado em marcha lenta, né? Você ainda tem a função aqui, por exemplo, de funções do GPS. Quando o GPS está programado, você tem as setas, indicador de manutenção, conexão com o sistema de áudio para interação com músicas, faixas, memórias e coisas do tipo, e ainda, por fim, as conectividades com o celular. E se você não quiser nada disso exibido, você põe nessa telinha aqui, ele vai simplesmente mostrar ali o velocímetro digital com o conta-giros. No que diz respeito a console, o Civic é muito mais interessante do que o Jetta, né? Começa que nós temos aqui freio de estacionamento elétrico e a função brake hold. Ou seja, quando você está com o carro em drive e você faz uma parada rápida em semáforo, você pode tirar o pé do freio que a função brake hold mantém o carro parado até você acelerar novamente. Temos também o botãozinho Econ, que a Honda diz que quando você aciona ele e aparece uma árvorezinha verde lá no canto superior esquerdo, ó, tá vendo? Ó, tô mostrando aqui o acionamento e o desacionamento. O carro fica até 5% mais econômico. No que diz respeito à organização de console, a gente também tem aqui um porta-latas, mas muito mais espaço, como vocês podem ver aqui embaixo, aqui, ó, entre os bancos, você tem um espaço aqui que você consegue colocar até uma bolsa de mulher aqui. No que diz respeito à organização, a gente ainda tem aqui, ó, um painel flutuante, como vocês conseguem ver. Inclusive lá na ponta, a gente tem ali uma porta USB e uma conexão HDMI. E tem a conexão HDMI que não está disponível no Jetta. E a gente pode ver, temos duas entradas USB. Uma fica aqui embaixo e a outra fica ali na parte inferior do console. No que diz respeito à climatização, o Civic também tem ar Bizone e você acessa a função através aqui, ó, do botãozinho Climate. Grande parte das configurações ficam diretamente na tela da central multimídia, como velocidade, direcionamento do ar. Mas a gente tem algumas funções em botões físicos, como desembaçadores, né, no caso, e o ajuste de temperatura, girando aqui a temperatura, e você tem o ajuste da temperatura para passageiro e motorista. A central multimídia é totalmente touchscreen, então você vai acessar ela diretamente aqui pelas funções que a gente tem aqui do lado, que também são funções touchscreen, tá vendo? Ó? Você não tem botões físicos nessa central. A central é bastante completa, você vai ter muitas coisas e muitas funções nela. Então quando você acessa aqui o botão Home, você consegue ver aqui o sistema de navegação, telefone, configurações do carro, a parte de conectividade, áudio e informações.
No caso de conectividade, essa central aqui, por exemplo, permite que você, por exemplo, faça a conexão por celulares Android Auto e Apple CarPlay. Então aqui você tem essas duas opções. Quando você conecta via porta USB, você consegue fazer o espelhamento aqui da central. Além, é claro, de uma série de configurações que a gente tem aqui no carro. Uma delas, câmera de ré. Isso porque este carro tem câmera de ré indisponível no Jetta que a gente está testando. Então a câmera traseira você pode fazer algumas configurações. Detalhe interessante que quando você engata a câmera de ré aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, você tem vários tipos de visão traseira. Olha só, a gente tem essa visão aqui que é uma visão tipo olho de peixe. Aqui nós temos uma visão que é uma visão linear, sem distorção. E por fim nós temos uma visão quase que vertical, que você consegue ver verticalmente. Então você pode escolher o tipo de visão que você quer. E isso é uma exclusividade até da Honda aí dentro da categorias de sedãs médios. No caso da gente usar aqui o GPS, chamar atenção para vocês aqui, ó, que além de você ter bastante facilidade de uso, você tem algumas coisas a mais. Esse íconezinho aqui, ó, dependendo da cidade que você está, ele vai te dar uma informação de trânsito em tempo real. Então, por exemplo, cidades como Campinas, Jundiaí e São Paulo, ele vai te exibir o trânsito e você pode eventualmente até fazer uma rota que não tenha trânsito. É tudo possível através das configurações que são bastante simples, como vocês estão vendo para acessar aqui, ó, não tem muita dificuldade. E você pode até escolher camadas que você quer ver no GPS, como por exemplo, edifícios em 3D e terrenos em terceira dimensão. Mas não são todas as cidades que também oferecem esse tipo de recurso. Algumas, como São Paulo, você consegue usar isso. Como vocês estão vendo, no que diz respeito à interação e conectividade e avanços tecnológicos, certamente o Civic Touring tem muito mais recursos. A central é mais completa, o painel do carro é mais inteligente, é mais interessante pelos recursos digitais, né? E você tem até alguns diferenciais, como o sistema de volume touch, além, é claro, do freio de estacionamento elétrico e o brake hold. O único senão do Civic, no que diz respeito aqui dentro, é que ele não tem saída de ar-condicionado aqui no banco traseiro. E tem que estar presente no Jetta. Mas de resto, essa parte de interatividade e conectividade, certamente o Civic tem muito mais a oferecer do que o Jetta. Bom, agora a gente está a bordo aqui do Jetta. Vamos fazer um teste com ele em condições mais controladas para ver como é que é a dirigibilidade do carro. Eu vou testar algumas passagens em lombadas, sonorizadores e outros obstáculos em área urbana para ver como é que o carro se comporta. Então vamos lá. Partida aqui pelo sistema de chave presencial, basta apertar o botão. O câmbio robotizado de dupla embreagem, que funciona muito parecido com o câmbio automático. O Jetta tem direção com assistência elétrica, mas de cara a gente já percebe que ela se mostra aí um pouquinho, digamos assim, pesada. Primeira coisa que a gente vai fazer é o teste da lombada. Passar aqui na lombada a 35 por hora. O carro até que passa bem. A gente sentiu uma pequena raspadinha na frente do carro, nada muito proeminente aqui. No geral, a gente tem uma suspensão bastante macia do Jetta, né? A gente sente um bom conforto a bordo. O isolamento acústico também é bem legal. No que diz respeito aos obstáculos mais difíceis, às lombadas mais mal feitas, a gente também consegue ver que o carro se sai muito bem. Ele não tem dificuldade em passar nas lombadas. Assim, você andando aí em velocidades aí de 30, 35, 40 por hora, que não é uma velocidade muito indicada para atravessar a lombada, o veículo até que consegue se sair bem. O isolamento acústico também é elogiável no modelo. A gente não pode criticar essa parte. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou passar num sonorizador para ver como é que o carro se comporta numa velocidade de 40 por hora. Vamos lá. Mais uma vez a gente vê aqui o trabalho bom da suspensão, que consegue filtrar com, digamos assim, primazia o obstáculo, né? Então a suspensão ela não emite aqueles barulhos agudos que demonstram uma certa fragilidade do conjunto. É aquele barulho mais abafado do sistema trabalhando,
e a gente percebe que o carro não tem muito problema em atravessar os sonorizadores e consegue fazer isso muito bem. Agora nós já estamos aqui numa rodovia para ver como o carro se comporta numa situação de uma desenvoltura maior. Primeira coisa que a gente observa é que trafegando com o carro aqui a uma velocidade de 110 km por hora, a gente tem um giro bastante baixo em sexta marcha. A gente tem pouco mais do que 2.000 rotações, bem pouca coisa a mais. Isso possivelmente ajuda no consumo de combustível. Mas o consumo de combustível do Jetta não é exatamente assim exemplar. Isso porque o Jetta recebe letra C na categoria e letra C na classificação geral do programa do Inmetro. Assim, pelo programa do Inmetro, o carro tem aí 12,4 km por litro de consumo com gasolina na estrada e 9,5 km por litro com o consumo de gasolina na cidade. Não que esses números sejam ruins, porque eles não são ruins. Mas o que acontece é que hoje a categoria de sedãs médios evoluiu muito. E como você tem carros com cilindrada menor e muitos carros com tecnologia de câmbio CVT, a categoria ficou bastante eficiente no que diz respeito a consumo de combustível. Então, ainda que os números do Jetta não sejam ruins, até porque eles não são, a média da categoria são de carros muito eficientes. Justamente por isso que o Jetta acaba ficando aí com uma letra C na categoria. Agora, uma coisa bastante importante é que esse número do Inmetro ele considera uma série de situações de acelerações e desacelerações. Por isso ele tem essa média de, digamos assim, 12,4 km por litro. Mas quando a gente pega, que é o que eu vou fazer agora, eu vou resetar o computador de bordo do veículo. Eu vou andar durante um trecho em velocidade aí de 110 km por hora, que é a velocidade permitida da rodovia que nós estamos usando. Estou usando o carro com o ar-condicionado ligado para a gente conseguir ver a média de consumo de gasolina, que na prática ela vai ser um pouquinho melhor do que a média do Inmetro. Mais uma vez, por quê? Porque neste caso nós não estamos considerando acelerações e desacelerações, nós estamos apenas mantendo a velocidade constante na estrada a uma velocidade de 110 km por hora, sem essas situações de intempéries que obviamente aumentam bastante o consumo do veículo. No que diz respeito à qualidade estrutural do carro e dirigibilidade, o Jetta vai muito bem. Afinal de contas, estamos falando de um carro com suspensão independente nas 4 rodas, a exemplo da suspensão traseira multilink. Além disso, a boa construção do carro também proporciona uma boa dirigibilidade. Você sempre tem a sensação de ter o carro à mão e uma direção bastante precisa. Aliás, esse é um dos pontos altos do Jetta, a sua boa dirigibilidade quando comparado a outros sedãs da categoria. Depois da gente dirigir um bom trecho de estrada, o que a gente tem aí no computador de bordo é uma média de 15,5 km por litro. Então, como vocês podem ver, o número está bem distante do que o Inmetro diz, que é de 12,4. Mais uma vez, o programa do Inmetro considera algumas acelerações e desacelerações, mas quando a gente mantém a velocidade constante no Jetta, a gente consegue ver um número bem melhor. O número da cidade a gente já testou anteriormente e ele bate com o que o Inmetro está dizendo. Já o número de rodovia, se você manter uma velocidade constante, você vai perceber que o Jetta consegue ser bem mais econômico do que aquilo que o Inmetro atesta. Agora a gente vai repetir com o Civic exatamente o mesmo trajeto que a gente fez com o Jetta. Para partida, chave presencial, botão de partida, podemos deixar a chave aqui do ladinho. Carro, câmbio CVT, que funciona basicamente igual um automático.
Por favor, freio de mão. pressione o pedal do travão para libertar o travão de estacionamento. Como vocês puderam ver, temos aqui um aviso sonoro para avisar que você tem que fazer a liberação do freio de mão. Então, fazendo a liberação do freio de mão, caso você tenha esquecido. O carro também tem direção com assistência elétrica. E a primeira coisa que a gente nota aqui no Civic, no caso, é uma direção um pouquinho mais leve que a do Jetta. Não é muito mais coisa, mas é um pouquinho mais. Vamos fazer o mesmo teste de lombada que a gente fez com o Jetta. Vamos passar na lombada aqui a 35 por hora para ver o que acontece. Bom, o carro também se sai muito bem no teste da lombada. Então ele não tem aquela dificuldade de outros modelos sedãs que tendem a bater o bico. Nesse ponto, a gente pode dizer que o Civic também vai muito bem nas lombadas e se sai bem nesse tipo de obstáculo. Nas lombadas mais difíceis, a gente também percebe uma suspensão que trabalha muito bem. Aliás, aqui cabe a gente destacar que a suspensão parece trabalhar um pouco mais precisa que a do Jetta. O isolamento acústico no Civic é nitidamente melhor, então você tem menos ruído interno, e quando a suspensão tem que atravessar aí, por exemplo, algumas ondulações, a gente percebe que também é aquele som mais abafado e é ainda menor o barulho, tanto no isolamento acústico do carro em geral, como também no trabalho de suspensão. Vamos ver aqui no sonorizador como é que fica. Vamos lá, 40 por hora no sonorizador. Realmente a gente percebe uma precisão maior do conjunto de suspensão do Civic e também um melhor isolamento acústico. Não é algo muito gritante quando comparado ao Jetta, mas que a diferença existe, sem dúvida nenhuma, ela existe. Bom, agora nós estamos aqui na estrada para ver como é que o Civic se comporta. Primeiro detalhe interessante do Civic é que, como ele usa a tecnologia de câmbio CVT continuamente variável, a gente não consegue estabelecer uma rotação precisa numa determinada velocidade. Isso porque, dependendo da condição que o carro está sendo usado, ele vai usar mais ou menos giro. Então, a gente vai tentar simular aqui mais ou menos a velocidade constante de 110 para fazer uma leitura da rotação. E a rotação ainda é mais baixa do que a do Jetta. Ela fica um pouco abaixo de 2.000 rotações. A gente calcula que seja aí alguma coisa em torno de 1.900 rotações. Isso certamente ajuda e muito a questão do consumo de combustível. Não é por acaso que o Honda Civic é o número 1 na categoria de veículos grandes no que diz respeito a consumo de combustível. Isso se dá por alguns motivos. Entre os motivos, a gente tem o fato do carro ter câmbio continuamente variável, que com certeza ajuda e muito no consumo, e também ter um motor turbo de injeção direta e um motor de uma cilindrada mais baixa, porque no Civic a gente tem um motor de 1.5 litros, e isso certamente ajuda na economia de combustível. Então o Civic, segundo o Inmetro, ele faz na cidade 11,4 km por litro, e na estrada ele chega a impressionantes 14,4 km por litro. Ou seja, realmente o consumo do Civic é muito elogiável. Inclusive agora, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou resetar o computador de bordo e vou repetir o mesmo trecho que a gente fez com o Jetta, justamente para a gente saber aí qual é a medição que a gente tem do Civic usando o carro na mesma condição, ou seja, aquela velocidade média aí na casa de 110 km por hora, e vamos ver o que o marcador de combustível aqui, o consumo médio do computador de bordo, informa pra gente nessa situação. Lembrando que nós estamos com o ar-condicionado ligado e estamos tentando repetir exatamente o trecho que a gente fez com o Jetta. Outro ponto que agrada bastante no Civic é a dirigibilidade do modelo. Certamente a gente tem uma posição ao volante muito mais, não vamos dizer muito mais, mas um pouco mais confortável do que a gente tem no Jetta. A gente percebe um carro com uma ergonomia
mais precisa. Afinal de contas, nós estamos falando de um projeto mais moderno também, né? O Civic geração 10 hoje é um carro muito mais moderno do que o Jetta, que já tem aí alguns anos a mais, né? Ainda assim, a gente também percebe uma qualidade construtiva muito boa do Civic, né? A direção também é bastante direta e a gente tem uma dirigibilidade bastante agradável. A suspensão do Civic também é um pouco mais macia que a do Jetta, e isso também ajuda no conforto do veículo. Um item muito interessante do Civic é justamente o sistema de aviso de ponto cego. Quando a gente dá seta para a direita, aqui na tela principal do multimídia, a gente consegue ver uma imagem diferente de outros carros que às vezes tem uma luzinha que acende ali no espelho lateral direito para indicar a presença. Aqui não, nós temos a imagem, o que é muito mais seguro para você conseguir ver se tem algum veículo. Inclusive existem marcações aqui na imagem que diz se o carro está perto ou ainda numa distância mais afastada. Além disso, o Civic também é bastante, digamos assim, amigável, né? Toda a instrumentação do carro, ela é bastante direta. Você não fica muito perdido para saber o que você tem que acionar ou não. É tudo bastante simples e isso certamente deixa o carro mais amigável para o motorista. Depois de dirigir o Civic no mesmo trecho do Jetta, mesma distância, o computador de bordo do Civic está informando uma média de consumo de 18 km por litro. Como a gente disse, a média de estrada, no nosso caso, a gente está medindo puramente o carro a uma velocidade de 110 km por hora, sem considerar acelerações e desacelerações. Ainda assim, a gente consegue ver no Civic uma média muito melhor. Afinal de contas, de novo, o câmbio CVT continuamente variável, que proporciona as relações muito mais adequadas à condição de uso, como também o motor de menor cilindrada, são responsáveis por uma média de consumo maior. E não é à toa que hoje o Civic Touring é simplesmente o sedã médio mais econômico da categoria no Brasil. Mercadologicamente falando, como é que ficam os dois modelos? Vamos começar aqui pelo Civic. Civic Touring é vendido em média por R$125 mil. Como o carro não tem opcionais de fábrica, isso é um bom sinal na venda a longo prazo, uma vez que a tabela FIPE é sempre a mesma e assim não há depreciação no caso dos opcionais. Além disso, a Honda é conhecida por ter carros com uma boa confiabilidade mecânica e um pós-venda bastante equilibrado. O senão do carro fica por conta do número de concessionárias, que no caso é quase 3 vezes menor do que as concessionárias Volkswagen. Além disso, o preço de revisão do carro não é fixo e pré-estabelecido pela montadora. Cada concessionária vai cobrar o valor de revisão que achar mais conveniente. No caso do Volkswagen Jetta, a gente já tem uma situação um pouquinho diferente. O Jetta Highline sem opcionais parte de R$108 mil. Com todos os opcionais, do jeito que o carro está aqui, ele vai custar R$126 mil. Nesse caso, o carro com todos os opcionais pode sofrer aí uma depreciação maior. Isso porque a tabela FIPE do carro é dada pela versão de entrada. E aí, ao longo do tempo, daqui 2 ou 3 anos, pode ser que você não consiga valorizar os opcionais na hora da venda. Por outro lado, o Jetta conta com uma rede de concessionárias muito maior, no caso 3 vezes o número das concessionárias da Honda. Além disso, os pacotes de revisão do Jetta possuem preços pré-estabelecidos, assim não há susto no momento de fazer a revisão do veículo. Como vocês podem ver, são carros bem diferentes em algumas coisas, mas eles acabam se aproximando, digamos assim, de uma média no final das contas. Afinal de contas, cada um deles tem uma característica especial e, em muitos casos, eles conseguem ser, respectivamente, os melhores da categoria em determinados quesitos
para um ou para o outro. Dessa forma, fica bem a critério do cliente definir o que ele está procurando. E aí, através aí desse super comparativo, com certeza você vai ter todos os argumentos para se decidir pelo seu futuro carro. Comprecar TV, sempre com os comparativos mais completos para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.